Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Aleluia, queridos. Pai do Senhor, poder estar assentados na presença do Senhor nesta noite. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para adorarmos, exaltarmos e bendizermos o nome daquele que vive, que reina, que é exaltado no nosso meio. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Terça-feira, terça de ensinamento da palavra de Deus. Nós queremos já justificar a ausência do nosso pastor. Ele está em viagem, né, com a nossa junta executiva. O pastor Inês está aí, né? E ele está em Barracão, né? Estava hoje à tarde, hoje pela manhã, numa reunião lá em Barracão, e vai chegar quinta-feira, né? Quinta-feira já está aí conosco, tá bom? Bom estarmos aqui nesta oportunidade. Aí o pastor Francisco já foi ali à sala para dar aula aos nossos discipulados, né, que vão estar descendo o batismo em água dia 11, né? Não sei se tem alguém aqui que ainda não foi lá, que vai descer as águas, deve ir à sala ali em cima da ETECAM. O pastor Francisco está dando aula de discipulado ali. Amém, queridos? Amanhã à tarde, às 2h30, ciclo de oração feminino. Depois, à tarde, da benção, às 14h, às 16h30. Da quinta-feira, nossa noite da vitória. No sábado, pela manhã, manhã com Deus. Sábado à noite, nosso grande culto de Santa Ceia, né? Nosso culto de Santa Ceia já é dia 4 de dezembro, daí nós vamos estar num culto de Santa Ceia. Os irmãos, não esqueçam da campanha do quilo, tragam um alimento, né? Algo para ajudar, uma cesta básica, aquilo que você puder fazer para socorrer as necessidades dos nossos irmãos carentes. Então, sábado, nossa Santa Ceia, domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e você não deve ficar de fora. Venha, participe da escola dominical. Domingo à noite, o nosso grande culto da família, e na segunda-feira, dia 6, é a reunião geral de obreiros aqui do campo de Camboriú, né, a última reunião geral do ano, né, o pastor já pediu para nós estarmos convocando, para estarem aqui os nossos obreiros do campo, aqui da igreja sede, segunda-feira, dia 6, e no sábado que vem, dia 11, nós temos o batismo em água, que vai ser aqui na igreja, começando às 18 horas, no sábado, né, um grande culto com batismo em água e Santa Ceia para quem for descer as águas do batismo, isso no dia 11. E no dia 12 é o dia da Bíblia, né, segundo domingo do mês, nós vamos ter um desfile do dia da Bíblia, né, nós vamos sair aqui da igreja a partir das 2 horas, nós queremos já sair, às 2 horas da tarde, às 14 horas, e vamos até a Praça da Figueira, e ali fazemos um culto em agradecimento a Deus pela palavra de Deus. Quantos são gratos a Deus pela palavra? Então, dia 12, nós queremos convidar a igreja, os obreiros, né, os departamentos, para nós sairmos daqui, né, em uma caminhada, né, em direção à Praça da Figueira, e ali nós vamos fazer um culto de ação de graça. Das 2 às 4h30, 5 horas da tarde, nós já encerramos, voltamos para casa, e aí vamos estar no culto à noite. Amém, queridos? São esses os avisos. Vamos ler a palavra de Deus? Abra a Bíblia comigo. Romanos, capítulo de número 4. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo, para a gente entender todo o contexto, eu quero usar do versículo 18 ao 22. Mas vamos ler a partir do versículo 16 até o 22. Eu estava domingo, quando a preletora estava pregando, e lá no meio da mensagem, quando ela estava pregando, falando sobre mulheres que entendiam a soberania de Deus, Deus me fez pensar nesse texto. E eu comecei a pensar ali, enquanto ela ministrava, né, falando sobre a soberania de Deus, o agir de Deus, a soberana vontade de Deus, e Deus me levou a esse texto, e depois eu fiquei pensando, e quando o pastor ontem falou que ia estar viajando,
esse texto saltou cada vez mais ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Todos acharam? Todos acharam? Nós queremos ler a partir do versículo 16. Portanto, é a fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual, em esperança, olha esse versículo aqui, isso aqui que me chamou a atenção, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, pois por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero, nesta reflexão, nesta noite, eu quero falar sobre a fé inabalável em Deus. A gente sabe que o capítulo, quem é estudioso da palavra, a gente sabe que o capítulo de número 4 do livro de Romanos, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. E ele vai mostrando a justificação pela fé, sobrepondo várias coisas, sobrepondo a obra, sobrepondo a lei, falando que a justificação pela fé vem mediante a graça. Agora, quando chega no capítulo 17, no capítulo 4, versículo 17, a parte B, até o versículo 22, ele vai falar sobre a fé prática, a justificação pela fé, e aí ele vai aplicar a fé prática, a fé na prática, como Abraão lidou com a fé na prática. E é interessante a gente pensar um pouquinho na questão da fé prática, porque quando a gente estuda o termo fé na Bíblia, a gente vai ver o termo fé na Bíblia de dois sentidos, a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva é aqueles conjuntos de regras, de doutrina, é aquele aglomerado de ensinamentos que alguém chega para você e pergunta: qual é a tua fé? Ele não está perguntando para você mostrar aquele teu sentimento interno, ele está perguntando para você o que você crê, o que você acredita, qual é os teus dogmas, aquilo que você realmente tem como catedral de conhecimento de Deus. Mas existe a fé, além da fé objetiva, que é aquele conjunto de coisas que a gente crê, de doutrinas, de ensinamento. Existe a fé subjetiva, ou seja, que é ela dentro de nós, é a fé na prática, é aquele sentimento interno, aquela convicção que muitas vezes eu e você não conseguimos nem explicar ela. A fé objetiva a gente explica através de todos os ensinamentos bíblicos, mas a fé subjetiva é aquele sentimento que está dentro
nós, aquele sentimento interno, aquela convicção que nos move, que nos rege, que nos impulsiona, que nos domina, que faz a gente ir à frente. Alguém diz vai parar, alguém diz vai desistir, alguém diz não vai conseguir, mas há uma força motriz lá dentro de nós que nos leva um pouco mais, que nos avança um pouquinho mais. É essa fé, é esse sentimento interno. E é interessante a gente observar que Abraão, ele foi chamado de nosso pai na fé, pois viveu uma vida inteira baseada na fé em Deus. A sua vida, a sua chamada, e a partir da sua chamada, foi uma caminhada de fé. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que quando Deus o chamou pela fé, ele saiu sem saber para onde via. Ele saiu caminhando, direcionado por Deus, crendo na palavra de Deus. Isso é fé, é ser movido, é ser direcionado pela fé. Ou seja, a fé de Abraão era uma fé extraordinária, pois ele cria que Deus vivificaria os mortos e trazia à existência coisas que não existiam. Ele tinha essa convicção dentro de si. Ele foi amadurecendo isto na caminhada. Quando a gente olha para a vida de Abraão, nós vemos que a sua fé não se abalava com qualquer coisa. Apesar que passou alguns momentos de dificuldade, mas, num geral, como disse o apóstolo Paulo aqui, a sua fé era uma fé inabalável. A sua fé era uma fé extraordinária. E é interessante, sabe por quê? Porque hoje nós temos visto uma fé fraca no meio do povo. Hoje nós temos visto fé que se abala por qualquer coisa, que não dá certo. Nós temos visto alguém dizendo que tem fé, só que a sua fé não resiste a teste, não suporta tempestades. Nós temos visto hoje uma fé que naufraga, muita gente naufragando na fé, por qualquer motivo. A fé não resiste a menor ventinho contrário. Uma geração que a sua fé, ela não pode ser provada, não pode ser testada, não pode passar pelo crisol da provação. Mas Abraão, como nosso pai na fé, vai nos ensinar que a sua fé era uma fé resistente, era uma fé que lhe impulsionava a enfrentar dificuldades na caminhada. A vida de Abraão, ela foi marcada por muitos embates, foi marcada por incertezas, foi marcada por espera longa. Mas a sua fé jamais esmoreceu, antes se fortaleceu mais e mais em Deus. Se você olhar, você vai ver que Abraão, por exemplo, a vida de Abraão foi marcada por embates, dificuldades que ele enfrentou na caminhada. A fé de Abraão foi marcada, a vida de Abraão foi marcada por incerteza. Imagine você fazer uma viagem sem volta, sem saber para onde ir. Deus chega para Abraão e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. É uma caminhada, humanamente falando, de incertezas, sem saber para onde ia, como diz o autor da carta aos Hebreus, ou seja, não tinha endereço para colocar no GPS da vida, mas Abraão dá um salto e vai em direção. Ele pega a sua família, pega os bens e diz: vamos. Quem sabe Sarai, sua mulher, que ainda não era Sara, né? E o nome Sarai quer dizer contenciosa. Quem sabe a Sarai olhou para ele e disse: amor, para onde que nós vamos? Fazer uma viagem agora?
nesse tempo, nesse risco, pegar tudo, largar tudo. Aqui nós estamos bem, temos casa, aqui temos parente, aqui temos amigo, temos tudo aqui, vivemos a vida inteira aqui. Mas Abraão diz: mulher, Deus nos mandou ir. Mas ir para onde? Ele disse: Ele vai nos dizer no caminho. Você já imaginou você chegar em casa, nós homens, chegar em casa e dizer para a mulher: arruma tudo aí, porque nós vamos se mudar. Você já passou para pensar? Mulher, arruma tudo aí, arruma as muambas aí, porque nós vamos se mudar. A mulher vai dizer: para onde? Ele disse: não sei. Deus mandou nós ir e vai nos avisar no caminho. Então a fé de Abraão, a vida de Abraão passou por muitos embates, por muitas incertezas, por um tempo longo de espera. Pelo menos 25 anos, esperando algo que Deus havia falado, e que cada tempo, cada mês, cada semana, cada mês, cada ano que passava, mais difícil humanamente ficava para se cumprir o que Deus havia falado. Porque quando Deus chamou Abraão, estava com 75. Quando Isaac nasceu, estava com 100. Se com 75, quando Deus fez a promessa, já era difícil, imagina com 25 anos depois. Cada dia que passava, pior ficava para se cumprir a promessa humanamente falando. Assim é eu e você, a minha e a tua fé também é, todos os dias, provada pelos embates da vida, pelas incertezas da vida, pelas dificuldades que a gente enfrenta. Mas Abraão, como nosso pai na fé, vai nos ensinar a nós resistirmos resignante na presença de Deus, porque a nossa fé está firmada num Deus que é vivo, poderoso e que pode operar o milagre na nossa vida. A fé de Abraão, essa fé que Abraão vai nos ensinar e que o apóstolo Paulo vai usar aqui de uma forma exemplificada, essa fé inabalável, Paulo vai nos mostrar pelo menos 3 características dessa fé. E eu quero compartilhar com vocês. Essa fé inabalável, ela tem pelo menos 3 características. Eu estava pensando. E a primeira característica que tem esta fé inabalável é que ela é uma fé que crê contra a esperança. O versículo 18 diz isso. Essa fé inabalável é uma fé que crê contra a esperança. Para ter esse trocadilho de palavra parece ser difícil de entender. Crer contra a esperança. E comecei a pensar no que Paulo estava escrevendo a respeito de Abraão. Paulo estava dizendo que Abraão cria contra a própria esperança natural. E a palavra contra a esperança aqui é algo interessante para a gente pensar. Paulo estava dizendo que a lógica natural, a esperança natural, ou seja, aquela capacidade de você olhar para as coisas e esperar que isto ia acontecer, era totalmente contrário. Quando você lê o versículo 19, olha o que diz o versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, que já era de 100 anos quase, e muito menos para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, aquela esperança que Paulo estava tendo que crer contra aquela esperança natural ali, a esperança ali aponta para a circunstância natural da vida, que está relacionado no versículo 19. Paulo estava dizendo que Abraão tinha 2 embates na vida dele. Tinha a idade e a esterilidade. Abraão olhava e tinha 2 dificuldades. A idade dele e a esterilidade da Sara era aquilo que lhe roubava a esperança.
que não tinha possibilidade nenhuma de ele olhar e dizer, vai acontecer. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que Abraão, ele cria contra a própria esperança. Cria contra a esperança. Eu acho interessante que o pastor Eugênio Peterson, quando ele vai traduzir a Bíblia na linguagem A Mensagem, esquece isso aqui de uma forma tão linda. Olha como é que ele escreveu. Olha como está lá na Bíblia A Mensagem. Se você tiver, depois você lê em casa. Ele vai dizer o versículo de número 18, ele vai escrever assim: não havia esperança, mas Abraão creu, decidido viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Olha o que ele traduzindo, que é crer contra a esperança. O Eugênio Peterson vai escrever e vai dizer, não havia esperança. Não havia jeito de esperar naturalmente que iria acontecer. Só que Abraão creu, e por ele crer, ele decidiu viver, não mais por aquilo que ele via que era capaz de acontecer na vida dele. Resolveu acreditar naquilo que Deus havia dito que iria fazer. Coisa extraordinária é isso. A fé inabalável faz nós acreditar. A fé inabalável faz nós olhar para a circunstância. E a esperança natural, lógica é, não tem jeito de acontecer. E aí diante de mim você está a possibilidade. Ou você crê naquilo que Deus fala, ou você continua na esperança falível aqui de baixo. E Abraão olhou e disse, não tem jeito. Não há esperança. Abraão olhou e disse, eu vou abrir mão de acreditar na esperança natural. E vou abrir mão. E vou viver por aquilo que Deus falou. Isso aqui é extraordinário. Quando a gente entende isso, irmão, isso aqui parece loucura. Isso a cabeça racional parece que não consegue entender. A gente olha e diz, não tem. A medicina olha e diz, não tem. As pessoas olham e diz, não tem. O advogado olha e diz, não tem. O juiz olha e diz, não tem. Mas você recebe uma palavra diretiva de Deus e diz, tem jeito, eu vou fazer. E você diz, pronto. A lógica inteira é que não tem. Mas eu vou continuar crendo na palavra de Deus que pode. Paulo escrevendo disse, e o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de uma multidão. Ou seja, não tinha nem um filho, não tinha nenhuma possibilidade humanamente falando de gerar filho, mas Abraão resolveu crer que podia gerar filho. Não tinha jeito nenhum, mas Abraão escolheu viver pela palavra de Deus que dizia, eu vou te fazer pai. E não é de um, é de uma multidão, é de uma nação, é de muitas nações. Uramandarai. Uremando gabarraçai, dirimandarraçai, gamandoraçai. Crer contra a esperança é acreditar que Deus cumpriria as suas promessas plenamente, apesar da aparente situação contrária. Quantas vezes eu e você temos que tentar conciliar o que Deus fala, o que Deus prometeu, o que a sua palavra fala, com aquilo que a gente está vivendo. E aí a gente fica naquele embate. Eu creio no que Deus falou? Ou eu acredito na circunstância que eu estou vivendo? Eu creio naquilo, eu vivo por aquilo que Deus tem falado na minha vida, ou eu olho e desanimo e perco a esperança e desanimo na fé e vou viver aquilo que está sentenciado para a minha vida. Abraão não, Abraão creu contra a esperança e disse, eu decidi crer em Deus e vou seguir aquilo que Deus falou para a minha vida.
Abraão, na caminhada da fé, passou dificuldade? Passou. Teve momento que a perna balançou, mas no modo geral, disse Paulo, ele creu. Sabe por que não acontece mais? Não é porque Deus mudou, não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus deixou de operar, é porque nós resolvemos pegar o caminho das lógicas só humanas e esquecemos de ousar ter uma fé inabalável no Deus poderoso que é controlador de todas as coisas e é Senhor de tudo. A fé de Abraão estava ancorada. Dois atributos divinos: seu poder e sua fidelidade. A fé de Abraão estava, sabe por que Abraão creu contra a esperança, disse Paulo? Porque a fé de Abraão estava ancorada em dois atributos divinos. Qual é, pastor Adriano? Seu poder e sua fidelidade. Ele é poderoso para fazer tudo. E ele é fiel para cumprir. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 21, isso aqui é extraordinário. Versículo de 21 diz: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Sabe por que Abraão creu contra a esperança? É porque Abraão disse: o meu Deus, ele é poderoso e é fiel. Poderoso para cumprir, poderoso para realizar e fiel para cumprir na minha vida. Sabe qual é a grande dificuldade nossa de crer na caminhada da vida? É porque nós não entendemos e não assimilamos a grandiosidade do nosso Deus. Como disse a preletora domingo, nós não entendemos a soberania divina. O nosso Deus, e vou dizer, vou apertar o negócio. Nós criamos muitas figuras de Deus. Existem vários tipos de Cristo no nosso meio. Para uns Cristo é desse jeito, para outros Cristo é daquele, para outros Jesus é daquele, para outros Deus é isso, para outros Deus é aquilo. Mas não é nenhum deles, muitas vezes não chega nem perto no Deus da Bíblia. E isso estou falando no meio evangélico, não estou falando nem lá fora, não estou falando do mundo ímpio, estou falando de nós aqui no meio. Muitas vezes a gente cria figuras de Deus, que está muito além, muito aquém, muito distante do que realmente o nosso Deus é. E é por isso que a gente tem dificuldade de crer nesse Deus, que a gente criou. Porque a gente cria a figura de um Deus limitado. Que pode ir até aqui, se passar daqui ele não pode mais, que só pode ir até ali, que passou dali ele já não resolve mais, se fazer acontecer isso ele não faz, ele não acontece, e aí a gente vai limitando. Agora Abraão não, Abraão ele diz: o meu Deus que fez a promessa, no versículo 21, o Deus que fez, aquele que fez a promessa, é poderoso para cumprir. Uramandara, Uremandarraçai. Você continua crendo no poder do Deus que você serve? Ou você criou criamos a figura de um Deus limitado, de um Deus fraco? A gente muitas vezes não consegue entender, para muitos, a figura da soberania de Deus é algo fora do normal. Porque para eles acham que Deus está no mesmo pé de igualdade do que o diabo. Não é verdade? Para muitos, Deus parece que está no mesmo pé de igualdade que o diabo. E de vez em quando ele leva até uma tunda do diabo. Para muitos, parece que Deus de vez em quando leva até uma tunda. O diabo está ganhando dele. É nada, irmão. Deus é soberano. Deus está muito acima. O diabo é só o cachorrinho de Deus agarrado na coleira. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Ele não pode passar além dos limites de Deus, porque Deus, na sua soberania, tem o controle de tudo. E Abraão diz: ele é poderoso.
Ele é poderoso. E aí mais Abraão vai dizer, ele além de ser poderoso, ele é fiel. Fiel para cumprir. A fé é a capacidade de crer nas realidades espirituais, mesmo sem vê-las no âmbito natural. Isso é fé. É a capacidade de crer nas realidades espirituais, mesmo não vendo elas no âmbito natural. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo lá no capítulo 11, versículo 1, vai dizer o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, mas que os antigos por ela alcançaram testemunho. Ou seja, a fé é algo que a gente muitas vezes não consegue nem ver nem apalpar, mas quando a gente acredita mesmo, quando a gente confia mesmo, quando a gente põe ela na prática mesmo, a gente vai alcançar testemunho. As pessoas vão ver testemunho na nossa vida que a fé nos fez alcançar realidades espirituais. Aleluia. Eu estava pensando nisso aqui. Porque a verdadeira fé é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. A verdadeira fé é uma convicção, é uma certeza obediente, uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Porque geralmente, na decorrida da nossa caminhada, a fé vai contrapor aquilo que a gente está vivendo. E aí é o desafio nosso, é conseguir crer na palavra de Deus. É continuar crendo. Lembra de Noé? Noé, Deus aparece para Noé e diz, Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Vou mandar o juízo, vou destruir toda a terra. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que Noé creu e para a salvação da sua família construiu a arca. Agora imagine a lógica que tinha Noé construiu uma arca num lugar que não havia rio navegável para aquela arca do tamanho que ele estava fazendo, numa época em que não chovia e não dava inundação para fazer aquela arca flutuar do tamanho que ele estava fazendo. Mas a Bíblia diz que Noé ouviu Deus falar com ele, creu e construiu. Pelo menos, pastor Eliel, pelo menos 120 anos. Pelo menos 120 anos batendo o martelo, construindo algo que todo mundo passava, ridicularizava, ria, zombava dele. Imagine as pessoas passando, Noé levantando aquelas planchas de madeira, construindo, levantando aquilo, tudo que ele estava fazendo, e as pessoas diziam, esse velho caduca, é louco. Imagina nas rodas de cachaça da época, se tinha, né, vamos pensar, a roda de cachaça, Noé era a bola da vez. Se fosse na nossa época, ele era o hitter da internet. Né? Tinha estourado. O cara ia lá, filmava um videozinho, estourava na internet, Noé batendo a arca, dizendo, o velho caduca está dizendo que vai chover e está construindo. É o tamanho do barco que se ele construísse uma canoinha para jogar ali na cachoeirinha, mas está construindo um navio, uma coisa extraordinária desse tamanho, dizendo que Deus falou com ele que vai chover. Então, o que é chover? Mas ele disse que tal de chuva vai acontecer por aí. Mas eu nem sei o que é isso direito. Mas sabe o que é isso? Fé. Fé é crer na palavra de Deus, apesar das consequências e das circunstâncias que nos cercam.
Alguém podia dizer, loucura, mas Noé fez, e a Bíblia vai dizer, para a salvação da sua família, Noé construiu a arca. Quando a arca estava pronta, Deus disse, Noé, vai chover. Noé entra para dentro da arca, e Deus fecha a porta, e aí a chuva começa a acontecer, e aí todo mundo vai, porque depois que acontece, irmão, aí não precisa mais fé. Aí a fé não exige mais, não exige mais fé para ver o que existe, para que a realidade, fé é só antes, para a gente crer naquilo que ainda não é real, mas nós precisamos, a fé inabalável de Abraão, é aquela fé, ela é uma fé que nos faz crer, apesar da esperança. Em segundo lugar, meu Deus, as horas já foram, em segundo lugar, a fé inabalável, ela é uma fé que não se atenta para as circunstâncias adversas. Ela crê contra a esperança, mas não atenta-se para a circunstância adversa. O versículo número 19 vai explicar bem isso. Vai dizer que Abraão, ele não desanimou na fé por causa do seu estado físico. Olha o que o versículo 19 diz. E não enfraqueceu na fé. Na linguagem grega, sentido de adoecer, ficar doente. Ou seja, Abraão não deixou a sua fé adoecer. Ele não adoeceu olhando as circunstâncias que estavam ao seu redor. Porque, irmão, muitas vezes, com o decorrer da caminhada cristã, a gente começa com a fé do tamanho de uma abóbora moranga. E aí depois ela vai indo e some. E você morto. Abraão, irmão, ele não desanimou na fé por causa do seu estado físico. Ou seja, ele não enfraqueceu na fé, ele não adoeceu. Tanto ele como Sara já estavam amortecidos fisicamente, como disse o pastor Eliel. Sabe o que é morto? Ou seja, os seus órgãos reprodutores já tinham secado. Como eu disse no começo, eles tinham dois agravantes para que essa promessa se cumprisse. Primeiro, a esterilidade de Sara. Ela era estéril a vida inteira. Desde a sua juventude tentando gerar filho e não gerava. Mas o segundo agravante para essa promessa se cumprir no final era a idade. Vai dizer que ele estava com quase 100 e que Sara estava com 90. Os órgãos reprodutores já tinham secado tudo. Já tinham morrido, humanamente falando, biologicamente falando, estavam mortos. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Deus para depois trabalhar nele e vivificar aquilo que estava morto, para que eles possam receber a promessa. Deus espera o corpo deles biologicamente morrer. Quando não tinha mais probabilidade nenhuma, estavam secos, biologicamente falando. Deus diz, agora chegou o tempo. É agora que eu vou cumprir. Quando Deus falou que era agora, por esse tempo, Sarai, escondidinha atrás da porta, deu até uma risadinha, disse, agora? Cheio de artrite, artrose, cheio de dor da coluna, cheio de tanta coisa, agora, é agora que vai cumprir. Deus falou, é agora, não ri não, porque é agora, é por esse tempo. Uramandarai, uremando cabarraçai, que derebagarraçai, que deremandarai. Sabe o que eu acho interessante? É que a impotência natural não altera a fé de Abraão, pois ele estava firmado no Deus do sobrenatural. A fé de Abraão não se abalou quanto às circunstâncias parecia impossível. Olha o versículo 19 ainda, vai usar outra expressão interessante, vai dizer assim, ó, e não enfraqueceu
enfraqueceu na fé, nem atentou. A palavra atentar aqui quer prestar atenção, colocar o olhar em algo. Abraão não deixou a sua fé morrer, adoecer, e muito menos começou a olhar para as circunstâncias. Se Abraão olhasse para o seu corpinho, já ia dizer, não dá mais. Mas Abraão disse, não posso olhar para isso. Eu não posso ficar tentando para a minha parte física. Eu preciso crer na promessa de Deus. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Deus vai fazer algo lindo nesse texto. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus vai dizer assim, e Deus vivificou. Sabe o que Deus fez? Deus vai lá no órgão reprodutor de Abraão e volta a botar vida nele. Deus vai lá nos órgãos reprodutores de Sara e bota a vida novamente. Aquilo que já estava seco, aquilo que já estava morto, começam a se reproduzir. Começa a voltar a funcionar. Começa a voltar, por quê? Porque Deus está dizendo, chegou o tempo de eu cumprir a promessa, mas pastor, está morto. Deus traz vida. Sabe o que Deus mandou eu falar aqui nesta hora? Que Deus vai começar a vivificar aquilo que você disse que não tem mais vida para se realizar a promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou começar a vivificar para que a vida comece a acontecer e as minhas promessas começam a se cumprir. Sabe qual é a minha palavra de Deus para você e para mim nesta noite? Sabe o que Deus quer nos dizer? Não atenta para as coisas naturais somente. Tira os olhos só do natural. Começa a crer, começa a crer, começa a crer, começa a crer, apesar das circunstâncias. Lembra quando Jairo vai lá onde que Jesus está? Na praia, convida, implora para Jesus ir na sua casa. Jesus vai para a casa de Jairo. Quando ele vai no caminho, a Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue toca nele. Ele para, dá aquele alvoroço todo, descobrindo quem é que toca nele. Naquele meio inteirinho que Jesus está parado ali, chega a notícia da casa de Jairo. Os amigos de Jairo olham para Jairo e dizem assim, não adianta mais, não incomoda mais o mestre. Sabe o que esta palavra estava dizendo para a fé de Jairo? Diz, aqui adiantou, agora não resolve mais você crer nele. Pode largar a mão de Jesus e vai para casa sepultar a tua promessa, porque não tem mais jeito. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus olhou, se eu não me engano é o 35 ou 36, a Bíblia diz assim, e Jesus olhando para Jairo, disse, não tema, Jairo. Crê somente. Não tema, Jairo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Jairo? Jairo, não olha para a circunstância, continua crendo. Continua no mesmo propósito. Agora, irmão, pense comigo, como é que Jairo continuaria no mesmo propósito se a notícia dizia que a filha já estava morta? No começo estava doente, morrendo, estava quase só doente, mas agora estava morta, e Jesus estava dizendo para Jairo, continua crendo, continua no mesmo propósito, não altera nada, Jairo, continua no mesmo jeitinho, não muda nada, Jairo, porque a tua filha vai ressuscitar. Sabe o que aconteceu? Jairo ficou ali no mesmo propósito. Jesus acaba a reunião com a mulher hemorrágica, libera ela e vai para a casa de Jairo. E Jairo vai junto. Quando ele chega lá na porta, já está o cortejo tudo organizado. Já está o chorador, as carpideiras, já está o coral da morte tocando. Porque assim, irmão, para tocar derrota não leva muito tempo. Porque para cantar no velório, irmão, arruma cantor rapidinho. Para cantar a minha e a tua derrota, é já para arrumar gente para chorar e gente para cantar nossa derrota. Jesus chegou e disse, que é isso? Que cantoria é essa? Que lamúria é essa? Que choradeira é essa? Eles, mas estamos chorando porque a menina morreu. Não, a menina não morreu, está dormindo nada.
E os mesmos que estavam chorando, a Bíblia diz que voltaram para rir. Porque aquele que chora da tua derrota, ri da tua vitória. Zomba da tua fé. E aqueles que estavam chorando, começaram a zombar, dizendo: está louco. O médico já deu o atestado, já não tem mais jeito. Jesus diz: bota essa turma para fora. Porque quem não consegue acreditar na fé que tu tem, joga para fora. Porque não adianta estar na tua casa, não adianta andar contigo. Gente que não consegue crer como tu crê, gente que não consegue viver o que tu vive, deixa para lá, joga para fora e siga na fé. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus. Deus quer renovar a tua fé. Deus nos chamou para viver a fé extraordinária do Evangelho. Isso aqui não é utopia. Isso aqui não é positivismo, não. Eu não estou mandando você uma fé positiva. Eu estou mandando você crer nas promessas de Deus. Você viver as realidades espirituais. Eu não creio na fé utópica. Eu não creio na confissão positiva. Não estou pregando isso. Eu estou pregando numa fé inabalável. Aquela fé que alguém olha e diz: vai morrer. Mas há algo dentro de Deus dizendo: eu tenho uma palavra de Deus a meu respeito. Há uma palavra de Deus a teu respeito. E você está agarrado, não por outra coisa, mas pelo fio da graça de Deus. Você está agarrado na misericórdia de Deus, na palavra que Deus falou a teu respeito. E ela não vai cair por terra. Sabe o que eu acho interessante? A primeira coisa que Paulo vai falar na fé inabalável, exemplificando de Abraão, é que a fé, ela é uma fé que crê contra a esperança. Ela, em segundo lugar, é uma fé que não se atenta para as circunstâncias que nos cercam. Porque se a gente olhar só para as circunstâncias, irmão, a gente morre, a gente para. A gente desiste, a gente abandona a fé. A gente se joga dentro de uma casa, se esconde, a gente não consegue mais. A fé precisa sobrepor isso. A fé inabalável em Deus. Mas a terceira coisa que Paulo vai nos ensinar é que a fé inabalável, ela é uma fé que se fortalece dando glória a Deus. Ela é uma fé que se fortalece dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. E Abraão se fortaleceu, verso de número 20. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora vamos entender. Eu tenho que parar, já deu o meu horário. Nós precisamos entender o que Paulo estava dizendo. O que o texto quer dizer, dando glória a Deus. Se fortalecendo, dando glória a Deus. Porque dar glória a Deus não é o glória a Deus que a gente dá aqui na igreja. O que fortalece a nossa fé não é o glória a Deus aqui. Porque se fosse assim era fácil passar o dia inteiro. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu me lembro quando eu cheguei no estágio, o Tiaraju passava a noite inteira. Lembra do Tiaraju? O Tiaraju passava a noite inteira. Jesus, 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 Jesus. Depois de uma hora ele mirava. Glória, 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 glória. Mais uma hora inteira, glória, glória. Depois ele cansava, dizia aleluia, aleluia, aleluia. Uma hora depois ia virava. Não é isso, glória. Não é se fortalecer na fé. Não é isso, dando glória a Deus. Ou seja, falando glória a Deus. A palavra aqui, dar glória a Deus, ela tem o sentido de honrar a Deus. Dar a Deus a devida honra em nossa vida. Fortalecer na fé, dando a Deus a devida honra, a devida glória, a devida honra
mas não lhe honra nas nossas atitudes e decisões. E Abraão foi fortalecido na fé, porque lhe honrou Deus nas suas atitudes. À medida que ele ia honrando a Deus nas suas atitudes, nas suas maneiras, diante das circunstâncias que lhe aparecia, ele foi se fortalecendo, ele foi se robustecendo, até a promessa de Deus se cumprir. Sabe o que isso quer dizer? Dar glória a Deus significa honrar a Deus, dar a Deus a devida honra em nossa vida. Ou seja, Abraão não duvidou, honrou o nome de Deus diante dos homens. Ele não deixou a incredulidade roubar o seu testemunho de crente. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, ou seja, honrando a Deus, dando a Deus a devida honra nas suas atitudes. Porque a fé vai sobrepujar as dificuldades quando nós usá-la diante das dificuldades, o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Porque muitas vezes a gente diz que crê, só que na prática desmancha tudo que aquilo que a gente disse. Não é verdade? A gente pergunta, você crê? Todo mundo, eu creio. Mas a primeira dificuldade que aparecer, a gente desmancha tudo aquilo que a gente diz que crê. E aí a gente não honra a Deus naquilo que a gente diz que acabou de crer. Agora, Abraão não. Abraão teve dificuldade. Abraão teve impasse. Abraão teve luta para manter a fé viva. Teve. Porque a vida cristã, irmão, não é uma vida de agarrar anjo a vida inteira. A caminhada cristã, irmão, não é uma caminhada em verdes pastos toda a vida. A vida cristã não é só andar em pastos verdejantes, deitado ao lado de águas frescas toda a vida. O próprio salmista do Salmo 23 disse que ele nos faz deitar em pasto verdejante, nos guia às águas tranquilas, mas ele diz que a gente passa pelos vales da sombra da morte. O mesmo rebanho que deita nos pastos verdes, que se descansa, se refresca no lado dos riachos, cheio de águas fresquinhas para matar a sede, é o mesmo rebanho que de vez em quando vai ter que pegar os desfiladeiros dos vales, enfrentar os vales da morte, mas o Senhor vai estar com ele, e ele vai ser honrado diante das dificuldades. Uramandarai. Muitas vezes a gente honra a Deus, não é nem por palavras, é por atitudes. Muitas vezes a gente não precisa dizer palavras nenhuma lá no serviço, quando alguém está zombando da nossa, está desacreditando daquilo que Deus tem para nós, você não precisa nem dizer que é crente, não precisa nem repreender ele endemoniado, você não precisa fazer nada, é só a tua atitude de fé lá no meio, vai honrar a Deus, e Deus vai ser exaltado na sua vida, porque a sua atitude vai demonstrar que Deus é Deus na sua vida, e você está crescendo na fé. Eu não tenho mais tempo, fica de pé comigo. Eu não tenho mais tempo, mas a Bíblia vai nos mostrar, se a gente tivesse tempo de estudar a vida de Abraão, a gente vai ver que Abraão passou pelo menos 7 testes, para não dizer mais, mas pelo menos 7. Ele foi testado na família, quando ele teve que abrir mão dela. Ele foi testado no período da fome, quando ele chegou na terra de Canaã, havia fome, e ali ele deu uma cambaleada na fé indo para o Egito. Ele foi testado na cordialidade, quando seu sobrinho começou a briga ali, e ele, sendo o detentor da promessa, abriu mão. Ele foi testado ali. Ele foi testado na guerra, quando ele foi para a guerra, seu sobrinho lá preso, ele foi para a guerra, e lá ele foi testado, ele passou pelo teste da guerra. Ele foi testado na riqueza,
Quando o rei de Sodoma chegou para ele e disse: dai as almas e eu te dou as riquezas. Ele disse: não, eu não quero a tua riqueza, porque o meu Deus prometeu riqueza maior. Ele foi testado na paciência. E na paciência ele deu uma fraquejadinha quando ele estou com Sarai, com Agar. Ele foi testado na entrega total. Quando Deus chega para ele no capítulo 2 e diz: filho, aquele que tu amas, vai lá no monte que eu vou te mostrar e sacrifica. Porém, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, a Bíblia vai dizer que Abraão saiu, Abraão alcançou a plenitude e a incondicionalidade da sua fé. Porque Abraão tinha uma convicção tão grande nas promessas de Deus, que o autor da carta dos Hebreus vai dizer assim, que ele subiu no monte e ele tinha convicção que até das cinzas Deus ressuscitaria Isaac. Olha como a fé de Abraão veio crescendo. Essa fé inabalável foi se robustecendo, foi ficando forte, a ponto de lá na frente de Abraão dizer assim, ó, eu creio a tal ponto nesse Deus, que se eu queimar o meu filho, do montinho de cinza que sobrar, Deus vai ressuscitar ele, e eu vou descer com ele aqui. Uramandarai. Deus quer nos levar a um crescimento na fé. Deus quer nos levar a nossa fé não esmorecer, mas crescer na caminhada. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Pai, renova nossa fé, renova as nossa esperança nesta noite, reacende esta chama em nossos corações, Senhor, nos faz crer no impossível, crer Senhor, nesta hora, no Deus poderoso, que vai além daquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Nesta noite, Senhor, Pai, é a minha oração, meu pedido no teu nome, amém e amém. Fica de pé dando glória a Deus nesta noite.